Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. O vídeo de hoje é quando os apócrifos entraram no cano bíblico. Esta é uma pergunta interessante, sabe? Quem fez essa pergunta para mim foi o Drayton85. Ele fez essa seguinte pergunta: Bom dia, Adolfo. Você poderia tirar uma dúvida minha sobre a Septuaginta? Queria entender como se deu a introdução dos livros, que hoje são deuterocanônicos da Bíblia Católica, na Septuaginta. Em que período eles foram introduzidos? Qual era a intenção de inserir esses livros que não estavam na Bíblia hebraica? E como os judeus daquela época encaravam esses livros? Se você puder citar referência onde eu posso obter essas informações. Tá, deixa eu pegar a Septuaginta aqui. Temos aqui a Septuaginta em mãos. Primeiro nós temos que entender o seguinte: muitas vezes a gente fala assim, tal livro fazia parte do cânon bíblico, tal livro não fazia. Bom, historicamente falando, o cânon bíblico do Antigo Testamento ele só vai ser fixado pelos judeus, no ano 90. Alguns colocam antes, que já existia um certo cânon bíblico, mas ele foi só confirmado basicamente no ano 90 no Concílio de Jâmia, alguma coisa assim. O que acontece? Foi esse concílio exatamente que fixou o que era sagrado e o que não era sagrado. Um outro fator que eu tenho que falar para vocês e trazer à baila é o seguinte: hoje nós pegamos nossa biblinha, deixa eu pegar aqui minha palavra-chave aqui. Hoje nós pegamos nossa biblinha, por exemplo, essa Bíblia aqui, ela tem o Antigo Testamento inteiro, ela tem o Novo Testamento inteiro resumido, ela traz um dicionário de hebraico, ela traz um dicionário de grego, ainda por cima traz um monte de frescura, ainda comentários, alguns comentários, traz outros equipamentos que eu nem utilizo basicamente. Tudo isso cabe nessa Bíblia aqui, e essa Bíblia eu consigo colocar lá debaixo do braço, levar para a igreja e trazer tranquilamente, ok? Perfeito? Essa é a noção que nós temos hoje de Bíblia. Tudo que está aqui dentro, a gente entende que é Bíblia, tá? No caso aqui da Bíblia palavra-chave, Antigo Testamento, Novo Testamento, dicionário de hebraico, dicionário de grego e mais alguma concordância, alguma coisinha. Comentário, olha o tamanho disso aqui, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? Nem sempre os livros da humanidade foram desse jeito. Por exemplo, se você pegar o rolo de Isaías, o livro de Isaías eram dois rolos. Tá entendendo? O que você carrega aqui na sua Bíblia, debaixo do braço, era praticamente a Bíblia do cara inteira. E era rolo, tipo assim, eram uns rolos. Imagina você levar a Bíblia inteira. Se o livro de Isaías, que cabe dentro disso aqui, estou pegando como exemplo o livro de Isaías, cabe aqui dentro, você tinha que precisar de dois rolos para carregar. Imagina os outros 65 livros que você tem. Então o que acontece? O termo Bíblia a Bíblia vem do termo biblioteca. Biblioteca, Bíblia, sabe? As duas palavras têm a mesma raiz, que é biblos quer dizer livro. Tá? Bíblia é uma mini biblioteca. Você tem 66 livros, No caso das Bíblias católicas tem a mais. O que eu quero estar tentando trabalhar? Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. Mas assim, nós hoje carregamos todo o Antigo Testamento, o que chamamos de Antigo Testamento, andamos com toda a tradição judaica debaixo do braço e mais o Novo Testamento, que também não deixa de ser tradição judaica. Nós andamos com todo esse rolo, toda essa bagaça debaixo do braço, tranquilamente, e andamos para cima e para baixo. Tem gente que tem uma biblioteca dentro do celular. Olha as noções de coisas que nós temos. Antigamente, no período bíblico, e isso eu estou colocando antes do cristianismo, porque a questão é a Septuaginta, você só tinha rolo praticamente. Não existia códex. O que é códex? Códex é esse formato de livro que nós temos. Aqui você abre, você tem a folha. O códex você escreve aqui. Isso aqui, esse livro ele está em formato de códex. Antes, todos os livros eram em forma de rolo. Então o que acontece? Você pegava a biblioteca de alguém, o cara chegava,
ele tinha o livro de Gênesis, por exemplo, em 2 rolos, vamos supor. Tinha o livro de Êxodo, mas não tinha o livro de Levítico. Ou ele tinha o Pentateuco todo, mas não tinha o livro de Juízes. Ou o cara tinha lá metade dos Salmos. Tá entendendo? Então você dentro dessa biblioteca do cara, nem sempre o cara tinha todos os livros, ou a própria sinagoga, ou o próprio a instituição, o corpo logístico que recebia a igreja, que é no caso sinagogal, e por aí vai. Perfeito? Eu não sei se vocês estão compreendendo. Então, como os livros eram rachados, espalhados, igual livros hoje, nem todo mundo tinha tudo. Por exemplo, eu tenho um livro só do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem vários, né? Para mim fechar a coleção toda, eu tenho que comprar os outros, mas ele é vendido o quê? Separado, né? Os rolos eram da mesma forma. Um tinha o livro de Isaías, outro tinha o de Jeremias e por aí vai. Então o que acontece? Dentro disso você tinha algumas pessoas que tinham esses rolos. Vamos supor aqui, eu tenho a coleção da biblioteca aqui do Pentateuco, alguns livros históricos e por aí vai. Aí, como eu sendo judeu, eu também tinha o livro contando a história dos Macabeus. Então ele estava lá junto. Mas tinha o livro de Enoque também. Então o livro de Enoque também estava na biblioteca. Igual tá esses livros meus aqui. Imagina assim, imagina que isso aqui é tudo rolo. Você tem o livro de Enoque? Tem o livro de Enoque aqui. Você tem o Midrash? Tem o Midrash também. E por aí vai. Então você tinha todo um conjunto, uma biblioteca de estudo teológico, mas que eu não vou poder definir para vocês agora, mas que a pessoa poderia encarar como sagrado ou não. Porque como sagrado mesmo, que a gente tem como sagrado mesmo, eles tinham o Pentateuco, né, a Torá, tinha o livro de Jonas, o livro de Jonas, né, os profetas menores, os profetas maiores, os livros históricos, isso nós temos certeza, que sempre foi entendido como sagrado, Neemias. Mas eles também poderiam conter outros livros na biblioteca, e alguns poderiam até considerar como canônico ou não. Por isso que eles fizeram o Concílio de Jâmia na década de 90 do primeiro século. No primeiro século fizeram o Concílio de Jâmia para finalizar isso daí. E o que acontece? No primeiro século, no segundo século, você tem os cristãos. Não foram os cristãos que criaram o Códex, não foram eles, mas os cristãos foram os principais divulgadores. Por quê? Porque o Códex, ele é muito mais prático. Você carrega muito mais informação em muito menos espaço. Outro ponto, você usa os dois lados da folha. O rolo não. O rolo, além dele ter a complexidade de ler, o rolo você só podia escrever de um lado da folha. Captou? Então eles deram preferência, os cristãos deram preferência a esse formato de livro, criando assim o Códex. Aí você tem o Códex Sinaítico, o Códex Vaticano, que é isso aqui, ó. É nada mais, um Códex é nada mais do que isso aqui. Então o que acontece? A partir daí, passa-se a caber dentro dos livros cristãos, ou dos livros religiosos, mais livros, né? Mais livros. Por exemplo, você pega aí o Códex Sinaítico, ele tem a Epístola de Barnabé, se eu não me engano, ele tem a Epístola de Hermas, a Carta a Hermas, do Pastor Hermas, tem alguma coisa assim. Século IV, né? Nossas Bíblias já não contêm. Então, ficou um negócio meio aberto essa discussão. Mas dentro da Bíblia hebraica, e só foi aceito e só foi discutido os livros em hebraico, talvez alguma discussão em aramaico, que é o caso de Daniel, que foi aceito, que metade do livro está em hebraico e metade está em aramaico. O Concílio de Jâmia resolveu isso. Só que ainda assim na biblioteca do pessoal cabia o livro de Macabeus, cabia o livro de Judite, cabia o livro de Ruth, porque são livros que eles foram escritos no período intertestamentário ali, nos 430 anos, chamado coisa de silêncio, né, o período de silêncio, e eles relatam a história do povo judeu. Então, como livros para trazer para nós o nacionalismo, a questão, o emblema, o embate judaico, cara, é muito válido, né, eles terem, né, eles trazerem, era muito natural. Você sendo judeu, você teria na sua casa também, entende? Se você pudesse ter. E por aí vai. Só que o Concílio de Jâmia, quando eles foram analisar os livros em hebraico, que aí eles deram preferência ao hebraico, que foi a língua original, ficou assim.
E a Septuaginta, quando ela foi, quando a Septuaginta foi passada, acho que para Codex, manteve-se, né, os livros apócrifos escritos em grego, né, porque quem priorizou a Septuaginta foram os falantes de língua grega. Quem eram esses? Os judeus ali na região do Egito, os judeus na região de Roma, em todas as outras regiões que falavam grego, né, o pessoal da diáspora que falava grego. Então, eles mantiveram esses livros que contavam a história judaica também em língua grega, né, no caso de Tobias, no caso de Judite, no caso de Esther. E isso passou para a Septuaginta, tanto que ela está até hoje, esses livros estão até hoje na Septuaginta, só que eles não se encontram em hebraico, então eles não fazem parte da tradução hebraica da coisa, mas eles são contados como livros históricos. Nós, protestantes, basicamente, tratamos eles como livros históricos, né? Não tratamos como canônicos. Tanto que a Igreja Católica, se você parar para analisar com muito carinho, ela vai finalizar essa questão do cânon lá em 1570, por causa do Martinho Lutero, que aceitou o cânon hebraico. Olha só, Martinho Lutero aceitou o cânon hebraico, e a Igreja Católica foi lá e tomou uma decisão final, né, no Concílio de Trento, e escolheu adotar os livros apócrifos, os livros Tobias, Judite, Esther, adicional em Daniel, adicional em Esther, para fazer parte do cânon bíblico. A Igreja Católica foi encerrar o assunto em 1570 após Reforma, né? Então, como é que esses livros foram parar na Septuaginta? Assim, você tem vários pais da Igreja citando a Septuaginta, citando os livros apócrifos. Você tem, não estou negando aqui, é um fato histórico. Você tem pais da Igreja que citam os livros apócrifos, né? Então você tem de certa forma, uma certa aceitação desses livros ao longo da história, porque eles trazem a história do povo judeu. Pega o livro de Macabeus, eu tive que ler o capítulo 1 a pedido aí do trabalho de judaísmo, do curso de judaísmo Tiago Santana, e ali você vê a influência helenística e você vê um nacionalismo extremado, né, por parte dos judeus, por causa da tentativa de alterar o culto judaico, né? E aí você pega Judite, você pega Tobias, são histórias totalmente relacionadas ao povo judeu. Então é nesse sentido. A pergunta que não quer calar, né? Que eu já comentei tanta coisa que eu quero finalizar esse vídeo. Devemos aceitar os apócrifos ou não? Bom, cara, eu não sou ninguém para dizer que você não deva aceitar. Eu particularmente vejo eles mais com ponto de vista histórico. Entende? Um ponto de vista histórico. Porém, você pega aí, segue seguindo a linha judaica, o que foi aceito mesmo como livros inspirados foram apenas os que contém na nossa Bíblia como protestantes, né? Eles têm outros livros que servem de apoio? Sim, cara, eles têm Midrash, eles têm Talmud, eles têm os livros apócrifos, eles têm lá o livro de... Você vê judeu, cara, que estuda muito essas questões aí. Mas o que eles entendem por sagrado? Apenas os livros que foram fixados no Concílio de Jânia, né? No Novo Testamento, a gente nunca teve problemática acerca disso, não teve problemática. Até o próprio Lutero, por causa da questão da justificação pela graça, da justificação pela fé, ele teve dificuldade de entender um pouquinho o livro de Tiago, o livro de Tiago, que foi muito utilizado contra ele. Então ele por Lutero ele quase que arrancou, mas por fim manteve na Bíblia, graças a Deus, e está aí até hoje. Então você vê que as discussões de cânon bíblico, elas vão variar muito do pressuposto teológico da pessoa. O fato como é que os livros apócrifos entraram na Septuaginta? É porque eles fazem parte da história do povo judeu de língua grega. Basicamente é isso. Se eu cometi algum erro, alguma falha de informação, cara, eu sei que vocês vão completar aí. Então, você que assistiu esse vídeo até agora, presta atenção nos comentários que o pessoal vai falar coisa boa. Seja católico, seja protestante, o pessoal vai falar coisa boa para fortalecer esse tema, né? Então sempre preste atenção nos comentários, porque o pessoal aqui é fera, tá? Deus abençoe seus estudos, até o próximo vídeo e tamo junto no campo de batalha. Espero ter ajudado vocês. Como é que os livros apócrifos entraram na Bíblia? Simplesmente por causa disso. E de outros fatores, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe seus estudos. Drayton, obrigado pela pergunta e tamo junto aí.